Olá, Max College, bom dia, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, segunda parte do trabalho, da leitura aí do conto A Cartomante, de Machado de Assis, hoje nós vamos concluir a leitura desse conto, tá bom? Pessoal, na primeira aula, na primeira parte, nós falamos aí sobre Machado de Assis, vimos aí a sua biografia, vida e obra, aquilo que ele abordava, né, nos seus contos, e iniciamos a leitura do conto A Cartomante, certo? Conhecemos aí, né, brevemente, rapidamente, Rita, Vilela e Camilo, e hoje nós vamos dar continuidade, né, até o final do nosso conto. Então assista a videoaula, faça a leitura do conto aí em conjunto, tá bom? Podem ler depois também, só pesquisar na internet vocês vão encontrar o arquivo, vou mandar para vocês também, tá bom? No grupo, para vocês fazerem a leitura e nós trabalharmos aí esse conto depois. Nós vimos brevemente que esse conto ele vem fazer uma crítica nessas questões de misticismo, e nós já começamos a ficar curiosos ali, né, com a relação entre esses personagens. Já conseguimos supor ali, né, um romance entre Camilo e Rita, e o que será que isso vai suceder, né, o que vai acontecer. Vamos dar então aqui continuidade à nossa leitura. Paramos aqui, né, onde os três já se conheceram. Agora, aliás, os dois amigos se reencontraram, né, e agora tem a Rita. Vou reler aí esse último parágrafo que nós lemos e continuaremos na próxima página do slide. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, das orações e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, ele nunca soube. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira da alma, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina. Eis o que ele sentia nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe a jogar damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele, para ser agradável, pouco menos mal. Até aí tudo bem. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de fazer algo ao marido, as mãos frias, as atitudes estranhas. Um dia, quando ele fazia aniversário, recebeu de Vilela uma bonita bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com um comprimento comum a lápis. Foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras comuns, mas há coisas cotidianas que são sublimes, ou pelo menos prazerosas. A velha carruagem de aluguel em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, é igual ao carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se acercando dele, envolvendo-o todo, fez seus ossos estalarem num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e dominado. Vexame, sustos, arrependimentos, desejos, sentiu tudo misturado, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Não demorou para que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada afora, braços dados, pisando por cima de ervas e pedregulhos,
sem sofrer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e o sentimento de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, Camilo recebeu uma carta anônima que lhe chamava de imoral e traidor e dizia que todos sabiam da aventura. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a tornar raras as visitas à casa de Vilela. Este notou suas ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão fútil de rapaz. Inocência gerou esperteza. As ausências foram ficando mais longas e as visitas encerraram-se inteiramente. Pode ser que entrasse nisso também um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir as gentilezas do marido para tornar menos dura sua deslealdade. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do comportamento de Camilo. Vimos que a cartomante devolveu a ela a confiança e que o rapaz chamou sua atenção por ter feito o que fez. Passaram-se ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser em nome da virtude, mas despeito de algum pretendente. Essa foi a opinião de Rita, que, por outras palavras, formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa e mesquinha, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e generoso. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse falar com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo o envelope para comparar a letra com as das cartas que aparecerem lá. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí, há algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita apressou-se em dizer isso ao outro, e sobre isso refletiram. A opinião dela é que Camilo devia voltar à casa deles, sondar o marido e pode ser até que ouvisse dele algo sobre algum negócio particular. Camilo discordava. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Era melhor se prevenirem, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram a maneira de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, enquanto estava na repartição, Camilo recebeu este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar contigo sem demora. Era mais de meio-dia e Camilo saiu logo. Na rua, pensou que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório, porque em casa tudo indicava um assunto especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, pareceu trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa, preciso falar contigo sem demora, repetia ele com os olhos no papel. Na sua imaginação, viu a ponta de um drama. Rita, reprimida e cheia de lágrimas, Vilela, irado, pegando a pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele atenderia, esperando-o para matá-lo. Camilo tremeu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso rejeitava a ideia de recuar. Foi andando. No caminho, lembrou-se de ir em casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de terem sido descobertos parecia-lhe cada vez mais provável. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes.
Podia ser que Vilela soubesse agora de tudo. A falta das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com uma desculpa qualquer, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas. Diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram murmuradas ao seu ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar contigo sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já para quê? Era perto de 1h da tarde. A emoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a acreditar nisso e a vê-lo. Positivamente tinha medo. Pensou em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, envergonhado de si mesmo, e seguia acelerando o passo na direção do Largo da Carioca, para entrar numa carruagem. Chegou, entrou e mandou seguir rapidamente. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso ficar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agitá-lo mais. O tempo voava, e ele não demoraria para encarar o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, a carruagem teve de parar. A rua estava bloqueada por uma carroça que tinha caído. Camilo, em si mesmo, gostou do obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé da carruagem, ficava a casa da cartomante, a quem Rita tinha consultado uma vez, e nunca ele desejou tanto acreditar na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas, e cheias de curiosos do incidente da rua. Podia-se dizer que ali era a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se na carruagem para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais surgiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O condutor propôs a ele voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para olhar a casa. Depois fez um gesto de quem não acreditava nessas coisas. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com enormes asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a evaporar-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros circulares. Na rua gritavam os homens, retirando a carroça. Anda, agora, empurra, vá, vá. Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava nas suas orelhas as palavras da carta: vem já. E ele via os acontecimentos depois do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo ficou um instante sem saber o que fazer. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia para ele uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca ecoava por dentro: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se... Viu que estava na calçada, ao pé da porta. Disse ao condutor que esperasse e rápido enfiou-se pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos pelos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Subiu e bateu. Não aparecendo ninguém,
teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade agitava seu sangue. A cabeça latejava. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela o fez entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal iluminada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos objetos, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante o fez sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e sujas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos manhosos e atentos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, ele explicou prontamente. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez as cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos, de unhas descuidadas, baralhou-as bem. Misturou os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas me dizem. Camilo inclinou para receber uma a uma das palavras, as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Ainda assim, era indispensável muito cuidado. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe de do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora devolveu a paz ao meu espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo sentiu um leve tremor, como se fosse a mão da própria Sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho destas, começou a soltá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e a entregou. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço normal era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá, tranquilo. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na bolsinha e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua. Enquanto a cartomante, alegre com o pagamento, subia as escadas, cantarolando uma barcarola,
Camilo achou a carruagem esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu rapidamente. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus medos, que chamou de infantis. Lembrou-se da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobriu a ameaça? Pensou também que era urgente e que fizera mal em demorar tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao condutor. E consigo, para explicar a demora ao amigo, inventou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para voltar à antiga dedicação. De volta com os planos, as palavras da cartomante ecoavam na sua alma. Na verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que não se conhece vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando, e o mistério empolgava-o. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, um pouco envergonhado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, o estímulo. Vá, ragazzo innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam, com os antigos, uma fé nova e viva. A verdade é que o coração ficou alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de antigamente e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Desceu da carruagem, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater a porta. A porta abriu-se e apareceu Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha o rosto irreconhecível. Fez-lhe um sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o sofá, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. E assim termina o nosso conto. O conto A Cartomante, de Machado de Assis. Vocês imaginavam que esse seria o final? Vocês desconfiavam disso? O conto é um gênero textual que tem a intenção aí, né, de manter um suspense, uma curiosidade, no final nos surpreender. Será que esse conto A Cartomante conseguiu surpreender você? Eu espero que sim, acredito que sim, né? E como já foi mencionado, esse conto vem fazer uma crítica aí, né, a essas crenças, ao misticismo, né? Será que existe mesmo cartomante? Será que elas realmente sabem do futuro? Será que nós temos aí a capacidade de descobrir o futuro, né? Camilo não foi muito feliz aí na sua experiência, né? Nem Camilo, nem Rita. Vilela não gostou de saber que estava sendo traído por sua esposa e seu amigo. Bom, pessoal, eu vou mandar para vocês o arquivo desse conto, se vocês quiserem reler, tá bom? É muito legal, muito importante. Se vocês quiserem pegar as palavras que vocês tiveram um pouco de dificuldade para compreender, procurar no dicionário, já é uma dinâmica que vocês fazem aí no livro de língua portuguesa de vocês, é bom também, bom? Porque é um conto clássico, um conto de um autor clássico, né, Machado de Assis, e é muito importante aí nós conhecermos a obra de Machado de Assis,
porque nós ouvimos falar, sabemos que é um autor, um ícone aí da literatura brasileira, mas por vezes não conhecemos sua obra, né? A Cartomante é um conto bem interessante, muito legal, do Machado de Assis, tá bom? E com esse texto nós iniciamos aí o nosso projeto A Hora da Leitura, né? Nós não sabemos como vai ser a dinâmica do projeto aí no decorrer do ano, né? Porque no momento nós ainda estamos com as aulas híbridas, temos as videoaulas e temos aulas presenciais também. Vamos trabalhar esse conto na aula presencial. Para aqueles que estão na aula remota também, vamos ter algumas atividades, tá bom? Mas quem sabe futuramente, quando a rotina das aulas presenciais voltarem, né, 100% presencial, nós faremos rodas de leitura, nós vamos discutir os textos ali ao mesmo tempo, né? Fazer a leitura, ver a reação, né, de todos ao fazer a leitura desses textos. Então é isso, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato durante o plantão, tá bom? Até a próxima aula.